Olá, meu nome é Rodolfo Hammer, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje eu quero te dar um recado em relação à revisão da vida toda quando você não tem direito à revisão da vida toda. A gente tem analisado muitos casos aqui no escritório de pessoas que buscam a revisão da vida toda e ao analisar a gente verifica que a revisão da vida toda não é vantajosa. Todavia, a gente sempre faz a análise de todo o processo, inclusive a gente pede cópia do processo administrativo, de quando aquela pessoa se aposentou. Por quê? Porque a gente verifica se não há possibilidades de ter uma outra revisão para aquela pessoa. E olha que interessante, na maioria dos casos, sim, a gente está conseguindo fazer a revisão, não a da vida toda, porque às vezes não é vantajosa, mas outras revisões que faz com que aquela renda, aquela aposentadoria daquele trabalhador, daquele segurado, aumente, majore. Quer um exemplo? Eu vou falar aqui, por exemplo, quando a gente está fazendo uma análise, a gente fez recentemente de algumas pessoas que trabalhavam numa indústria metalúrgica e eles eram soldadores. Antes de 95, o soldador era considerado uma atividade especial e por isso o tempo do homem aumentava 40% e o da mulher 20%. Mas essas pessoas não sabiam disso e não juntaram no processo de aposentadoria da época o pedido para que esse período fosse contado a mais. E isso fez com que o tempo dele, naquele período que eles tiveram como soldador, fosse contado como um comum. Mas isso está errado, porque eles eram soldadores, atividade especial, automaticamente o tempo majora. Se o tempo aumenta, o benefício também vai refletir, vai ter aumento desse benefício. Esse é um dos exemplos. A gente tem outros que, quando a gente analisa o processo, e eu entendo o processo administrativo de concessão como essencial para que a gente possa, por exemplo, dar uma resposta sobre a revisão da vida toda. E a gente verificou, em muitos casos, pessoas, inclusive, que têm atividade concomitante. Para quem não sabe, a pessoa que tem atividade concomitante recebe dos dois locais e tem que somar esses salários para fins de cálculo na aposentadoria. Portanto, mesmo sem ter direito à revisão da vida toda, essas pessoas acabam tendo direito a uma outra revisão e muitas vezes elas não sabem disso. Então isso é muito importante. Então fica aqui o meu recado. Se você está fazendo a revisão da vida toda e não tem cópia do seu processo administrativo, é importante que você peça essa cópia no Meu INSS, lá na plataforma do Meu INSS, para que você analise se não tem nenhuma falha no processo de concessão do INSS. Nós pegamos alguns casos também, e aqui vale a pena deixar claro, reforçar isso, de pessoas, inclusive, que juntaram a carteira de trabalho no processo de concessão, mas o INSS não considerou aquela carteira. E isso fez com que aquela pessoa recebesse valor menor, mesmo já tendo tempo para se aposentar. Então, aquela pessoa, às vezes, se aposentou, teve mudança da DER, que a gente chama de data de entrada do requerimento, está recebendo um valor menor, e não sabe. Então veja, às vezes você não tem direito à revisão da vida toda, mas você pode ter direito a outras revisões do direito previdenciário. Por isso, mais uma vez fica aqui o recado, é muito importante, quando você for analisar um processo para fazer uma revisão previdenciária, você pegar cópia do processo previdenciário de concessão e não só fazer com o quinis e com os documentos que você tem ali na hora. Às vezes compensa demorar um pouquinho para ter acesso a esse processo, para aí sim te dar uma resposta mais precisa, tá bom? Espero ter sido útil esse vídeo e se você gostou, compartilhe com o maior número de pessoas para que essa informação chegue para todo mundo. Um super abraço e até o próximo vídeo. Valeu!